Pai, receba a nossa gratidão junto ao trono da Tua graça, por esse privilégio que o Senhor nos concede nessa noite de terça-feira, de voltarmos ao Teu santo templo, à Tua casa, para desta feita continuarmos nesse processo tanto de crescer na graça, quanto de crescer no conhecimento. Que a mão do Senhor esteja conosco nesta noite. O Senhor conhece as nossas limitações para compreendermos de forma profunda a Tua palavra, mas Tu disse que não nos deixaria órfãos, enviaria para nós o Consolador e que nos ensinaria e nos faria lembrar a Tua palavra. Por isso, ministra nos nossos corações a Tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, ontem nós paramos aí, não sei se vocês já receberam, mas pastor Jefferson pediu que nós passássemos o roteiro da aula de ontem para os irmãos por e-mail. E receberam? Então eu fico, já tem até alguém que já tem cópia, né? Eu acho que todos então podem até acompanhar a nossa fala, né? Sem nenhum problema, seguindo o nosso roteiro. Ontem nós paramos no tópico relativo à queda, sob o ponto de vista teológico, né? Nós ontem afirmamos que para se ter uma compreensão expressiva, contundente, uma compreensão aplausível dessa doutrina chamada doutrina do pecado, ou a martiologia, né, tratado, discurso, ciência acerca do pecado, seria importante que a gente estudasse a doutrina da queda do homem, a doutrina da depravação humana e ainda as consequências do pecado, né? E ontem nós começamos a falar sobre a queda, sobre o ponto de vista teológico, e nós mostramos que a queda ela está intrinsecamente relacionada tanto com a origem do pecado quanto a origem do mal. Não tem como falar de pecado, da origem do pecado, sem falar da origem do mal. Não tem como falar da origem do mal sem falar da origem do pecado, né? E ontem a gente abriu um leque falando sobre a origem do pecado, ou seja, a origem do pecado e a origem do mal em relação a Deus. E chegamos à conclusão que no que se refere à origem do pecado e à origem do mal, nós descobrimos que Deus não pode pecar. Sim ou não? Sim. Chegamos a essa conclusão, Deus não pode pecar. Nós chegamos à conclusão que em Deus não há pecado, tá? Chegamos à conclusão que, portanto, Deus não é o causador do pecado, né? Nós descobrimos isso ontem quando ministramos e usamos um texto de Tiago, capítulo 1, verso 13, quando o texto diz que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, né? E aí nós fomos lá na raiz de uma palavra das Escrituras do Antigo Testamento, que de alguma forma nos deixa um tanto desequilibrado ao olhá-la à luz da Bíblia, que é Isaías 45, verso 7, que diz que o profeta disse assim, no que se refere a Deus: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Como é um texto que a gente, passando de avião por ele, a gente vai acabar
reproduzindo de forma literal o que está no texto, dizendo que Deus, de fato, criou o mal, a gente ontem foi para os originais em que o Antigo Testamento foi escrito, em especial o hebraico, e descobriu que nesse caso, nesse texto, no qual o próprio Deus está afirmando que ele criou o mal, nós descobrimos que na língua original do Velho Testamento hebraico, a palavra mal aqui está relacionado com a palavra calamidade. Está relacionado com a palavra calamidade ou alguma punição que Deus esteja aplicando a alguém, a alguma nação, nesse aspecto de calamidade, tá? E aí descobrimos que não se refere ao mal moral, mas é mal no sentido de calamidade, mal no sentido de juízo, mal no sentido de punição, tá? E aí nós chegamos à conclusão, baseado nos Salmos, capítulo 5, verso 4 e 5, o texto diz assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deu para perceber o texto? O texto de Salmos, capítulo 5, verso 4 e 5, o texto está dizendo que Deus não se compraz, ou seja, Deus não se agrada da iniquidade e nem tampouco o mal subsiste em Deus, né? Contigo não subsiste o mal. Então, nós estamos fazendo uma grade para vocês entenderem no que se refere à chamada doutrina da queda do homem. Estamos fazendo uma grade, falando da origem do pecado, da origem do mal, sob o ponto de vista na relação dessa origem do pecado, origem do mal em relação a Deus. Tá? Aí vamos sair da instância de Deus e agora vamos falar da origem do pecado sob o ponto de vista de Satanás. Então nós estamos começando por cima, começando. Origem do pecado, origem do mal em relação a Deus. Aí descobrimos que Deus não pode pecar, descobrimos que em Deus não há mal, o mal em Deus não subsiste, tá? Então está fora de cogitação que Deus, de fato, houvera criado o mal, tá? Aí nós vamos agora para ver a origem do pecado sob o ponto de vista em relação a Satanás, tá? E aí nós ontem já abrimos um leque sobre isso, sobre a origem do pecado em relação a Satanás, e nós concluímos que o pecado foi achado primariamente nesse personagem chamado Satanás hoje, que significa adversário de Deus, né? Mas que no princípio ele é chamado de Lúcifer, anjo de luz, né? Nós descobrimos que o pecado foi achado nele e fundamentamos essa afirmação em Isaías capítulo 14, do verso 12 ao verso 20, quando Satanás deseja estabelecer um trono acima de Deus e, na verdade, andando na contramão, por exemplo, de Jesus, que lá em Filipenses, o texto diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz e não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Mas Satanás não apenas queria ser igual, mas queria estabelecer um trono acima do trono de Deus, tá? Então nós descobrimos que a origem do pecado está relacionado com esse personagem, tá? Então nós afirmamos ontem que por ter sido a primeira criatura a ser dominado por seus desejos egoístas e chamado pai da mentira, Satanás
se voltou contra a verdade que somente Deus é Deus, e muitos anjos acreditaram na sua mentira e praticamente o seguiram, certo? Então, nós chegamos à conclusão, baseado em João capítulo 8, versículo 44, que diz assim: ele, o diabo, né, foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, toda a maledicência, todos os males, os quais norteia o gênero, a raça humana, teve a sua origem nesse personagem chamado Satanás, certo? E hoje nós vamos agora falar da origem do pecado, a origem do mal. Primeiro nós falamos sobre a origem do pecado, a origem do mal em relação a Deus. Aí depois descemos para falar sobre a origem do pecado, a origem do mal em relação a Satanás. E agora nós vamos falar sobre a origem do pecado e a origem do mal em relação aos anjos, tá? Aos anjos. E nesse aspecto, nós entendemos que alguns dos anjos, não foram todos, né? Alguns deles seguiram a Satanás em seu pecado, o que demonstra que os mesmos são livres para escolher a quem deseja servir. E é interessante a gente parar um pouquinho aqui para refletir que eu costumo nomenclaturar os anjos como filhos de Deus por criação, né? E eu sempre costumo dizer que Deus tem 5 classes de filhos. Eu falo de filho por formação, que foi Adão feito com a própria mão de Deus, usando o pó da terra. Depois nós achamos na Bíblia Israel, que é filho de Deus por eleição, né? Depois nós achamos na Bíblia nós, propriamente a igreja, que somos filhos de Deus por adoção. Veio para os que eram seus, os eleitos, povo de Israel. Os seus não o receberam, mas todos quanto receberam foram lhe dados o poder de serem filhos de Deus. Então nós aí já temos 3 classes de filhos: filho por formação, Adão; filho por eleição, Israel; filho por adoção, nós, a igreja do Senhor Jesus; e aparece Jesus como filho por geração. Jesus não teve princípio e nem fim. Jesus, de eternidade a eternidade, Jesus é o que é, e fora dele não há outro, né? Digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Então, Jesus é filho incriado, ele é da mesma essência do Pai. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele traz consigo, tá, como filho por geração, ele traz consigo os atributos de onipotência, onipresença e onisciência, tá? Com exceção de quando ele encarnou, tá? O Verbo encarnou e ele tomou forma humana, se vestiu de pele, carne, osso e músculo, igual a um de nós, e viveu aqui na região, na geografia da Palestina, por um período de aproximadamente 33 anos e 6 meses, tá? Então aí ele, como ser humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele sempre existiu de eternidade a eternidade. Ele é filho por geração da mesma essência do Pai. Então nós já temos aí 4 tipos de filho: filho por formação, filho por eleição, filho por adoção, filho por geração. E eu costumo classificar
os anjos como filho por criação. Parece uma redundância, porque com exceção de Jesus, os demais são filhos por criação. Mas é interessante que os anjos aparecem como filho por criação, porque eles são criados sem que Deus utilize de qualquer tipo de substância física para criá-los. Deu para entender, sim ou não? E a Bíblia fala em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores. Vou repetir. O que é que os anjos são? Espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles foram criados para trabalhar para os santos. Vou repetir, os anjos foram criados para quê? Para trabalhar para os santos. Eles foram criados. E eles têm uma característica, até que conversando com o pastor Jefferson, hoje à tarde, a gente descobriu essa questão. A despeito deles serem seres pessoais, tá? Porque a despeito deles, a substância deles não ser matéria igual a nossa, eles são espírito, e a gente, de fato, a gente não conhece quase nada sobre essa substância, se a gente pode falar assim, chamado espírito, tá? É algo que nem a ciência sabe propriamente explicar a respeito dessa substância chamado espírito. E os anjos são espíritos, tá? E há várias manifestações de anjos na Bíblia com aparência humana, né? Há várias manifestações de anjos na Bíblia com aparência humana, tem até aquelas chamadas de teofania. Teo quer dizer Deus, fania, manifestação de anjos com aparência ou forma de Deus, né? Então, esses anjos que são ministros, espíritos ministradores que trabalham a favor dos santos, eles foram criados. E eu penso que Lúcifer foi criado exatamente neste mesmo tempo que Deus criou os anjos. E Lúcifer se destaca entre eles, porque o texto de Isaías mostra, por exemplo, a estética, o design, a performance de Lúcifer, tá? Alguém até que diga que depois da Trindade ele era um personagem de um prestígio altamente elevado no contexto do mundo espiritual. Assim como hoje o arcanjo Miguel ocupa esse espaço, né? O arcanjo Miguel, ele é destacado para tarefas altamente nobres no que diz respeito especificamente à nação de Israel, tá? Agora, interessante algumas coisas em relação aos anjos. Primeiro, a gente descobre que eles são pessoas porque eles têm atributos de personalidade, tá? Eles são inteligentes, é indiscutível que um anjo não seja inteligente, tem até textos na Bíblia que retrata a inteligência deles. Eles têm sentimento, eles têm vontade, são atributos de uma personalidade. A única coisa que os distingue da gente, de mim e de você, seres humanos, é que nós somos seres pessoais também, desfrutamos desse privilégio, tá? Só que Deus nos criou com a capacidade de ter criatividade. Nós somos... interessante que chega até um texto que, depois da queda, quando o próprio Deus diz que o homem agora é como um de nós, né? Mas um de nós, eu acredito ali que no contexto está relacionado com a ideia de conhecer tanto o bem quanto o mal, tá? Eu acredito que o texto ali, no contexto, se refere a isso,
tá? Agora, o interessante é que os anjos, a despeito da inteligência deles, eles não são criativos. O que eu disse? Os anjos não são criativos, ou seja, eles são espíritos ministradores que trabalham a favor dos santos sob a égide da ordem de Deus. Deus é que designa o que eles haverão de fazer ou deixar de fazer. Mas ele não tem essa criatividade que nós, pela graça de Deus, temos a capacidade, como alguém exemplificou, de cortar uma árvore, pegar a madeira dessa árvore e construir uma mesa. Isso é uma capacidade que Deus deu a gente, seres humanos. Por isso a gente é chamado, de alguma forma na Bíblia, de coroa da criação de Deus. Deu para entender isso, nobres? Nós somos coroa da criação de Deus. Agora, uma outra coisa que a gente aprende é que, assim como Deus criou a gente com livre-arbítrio, com direito de escolha, com capacidade de escolher entre a mão direita e a esquerda, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, assim como Deus nos criou com essa liberdade de escolha, Deus também criou os anjos, dando liberdade a eles de optarem, de escolherem. Foi quando eles optaram em ouvir a mensagem nociva de Satanás, tá? E optaram, escolheram seguir. Uma parte deles optaram por seguir a índole pecaminosa de Satanás. Agora é interessante que aí eu conversando com o pastor Jefferson, a gente conversou sobre a questão se eles hoje, depois da queda, eles têm ainda livre-arbítrio. E a gente concluiu que, conversando entre nós, de que eles têm livre-arbítrio, no entanto, Deus, posterior à queda, selou eles. Não tirou o livre-arbítrio, mas, como disse Judas numa das suas passagens, são chamados de anjos eleitos. Deu para entender isso? Sim ou não? Então, no que se refere à queda, nós temos uma grade de pessoas as quais tiveram participação direta na queda, na origem do mal e na origem do pecado. Já descobrimos que Deus está fora disso, certo? Descobrimos que Satanás é propriamente o protagonista disso, a figura principal. Descobrimos que ele influencia uma parte dos anjos que optam a segui-lo em detrimento da opção, eles também foram lançados fora da presença de Deus. Até aí está sendo entendido? Alguma dúvida? Tá, então nós estamos aqui discutindo Deus, Satanás, os anjos. Agora vamos entrar em relação aos homens. A origem do mal e a origem do pecado em relação aos homens. Ok? Em relação aos homens, ou em relação ao homem, segundo a Bíblia, o homem foi criado à imagem de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Faça essa gentileza de abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 27, aliás, verso 27. Quem pode fazer a gentileza de ler o texto? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito bem, então, segundo a Bíblia, o homem foi feito à imagem de Deus, né? Esta imagem do homem com Deus tem duas significações a saber. Número 1, imagem natural. Número 2, imagem moral. O que eu disse? Imagem natural, imagem moral. Porque
Como ontem nós abrimos um leque aqui para falar sobre antropomorfismo, né? Antro quer dizer homem, morfismo, forma humana atribuída a Deus. E a gente sabe que João 4, verso 24, define Deus é espírito, a substância de Deus é espírito, tá? E daí a Bíblia está impregnada de textos como mão de Deus, ouvido de Deus, olho de Deus, pés de Deus, certo? Tudo isso são membros humanos atribuídos a quem? A Deus. E quando a gente está nesse contexto teológico, a gente assimila isso como antropomorfismo. Antro quer dizer homem, morfismo, forma humana atribuída para Deus, certo? Só que aí a gente quando desconhece o que a gente está conhecendo, está aprendendo agora, a imagem que a gente tem de Deus é de um homem, sim ou não? Sim ou não? Sim. A imagem que a gente tem de Deus é de um homem, né? Porque os textos bíblicos estão impregnados de elementos os quais retrata essa forma humana em Deus, tá? Isso, de alguma forma, acaba aleijando o nosso relacionamento com Deus. Quando você coloca Deus numa forma no sentido de vê-lo como homem, mão, olho, braço, pés e etc., você acaba tendo um relacionamento com alguém que está limitado a tempo e espaço. Deu para entender, sim ou não? Então é interessante que conheça essa doutrina sobre a imagem de Deus, porque vai ampliar o leque da nossa compreensão. Em que sentido? Deus, ou seja, eu e você, como homem ou como ser humano, nós não somos imagem de Deus no aspecto físico. Embora os textos que a gente acabou de falar aqui, externando membros humanos para Deus, tá? Está relacionado com uma linguagem acessível a nós. Deixa eu fazer vocês entenderem essa questão. Porque se Deus se desse a conhecer ou se revelasse para mim e para você, do jeito que vai acontecer, João diz que um dia a gente vai conhecer Ele como Ele é, se Ele hoje, no estado que a gente está ainda de pecado, com a herança do pecado em nós acabamos nos tornando seres limitados. Há um conceito dentro desse contexto teológico que chega a dizer que o homem, na queda, ele perdeu propriamente 94% da sua capacidade. É uma estimativa feita por alguns biblicistas, os quais consideram que houve uma perda de 94% com a queda. E é interessante que a gente acaba, de alguma forma, concordando com a ideia, pelo fato de saber que um gênio hoje, uma pessoa que é gênio hoje, a capacidade de QI que ela usa é 6%. Uma pessoa que é gênio, que extrapola a regra em termos de habilidades e conhecimentos. Quando você fica queixo de boca aberta, queixo caído, sobressaltado, impactado com o conhecimento daquela pessoa, ela consegue agregar 6% da sua inteligência, do seu QI. Deu para entender isso? Então, voltando à questão, então nós não somos, mas aí voltando à questão que a linguagem teológica chamada antropomorfismo, ela tem a função na Bíblia de facilitar a comunicação de Deus conosco.
Porque a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Deus se deu a conhecer para nós através da Bíblia, da palavra dele. Certo? Mas você tem uma ideia, por exemplo, a diferença abissal do conhecimento de um gênio, que já nos deixa boquiaberto, e o conhecimento de Deus, chamado de onisciência, ou presciência, conhecer de antemão. Você tem uma ideia da dimensão do conhecimento de Deus? O profeta Isaías, no capítulo, parece 40, o profeta Isaías diz que Deus, quando fala de onipotência, de poder, né, de Deus, o profeta diz que Deus pega todas as águas de todos os oceanos, Oceano Índico, Pacífico, Atlântico, Oceano, todas as águas de todos os rios, de todos os igarapés, todas as águas cabem na concha da palma da mão de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Aí a gente fica refletindo, que tamanho é a mão de Deus, né? E no que se refere conhecimento, Deus, vez por outra, sai do trono e senta no globo. O profeta descreve isso. Senta no globo, faz da terra uma cadeira, senta no globo. E ali sentado, ele resolve chamar as estrelas. Ele resolve chamar as estrelas. Só na nossa galáxia, só na nossa aqui, na nossa galáxia, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só na nossa, que eu estou falando. Na galáxia, na Via Láctea, existe de 200 a 400 bilhões de estrelas. E existe centenas, né, de galáxias. Aí Deus senta no globo, resolve chamar as estrelas, e a nobreza do conhecimento dele, a dimensão do conhecimento dele é tão espantosa, que ele chama cada estrela pelo nome, sem esquecer nenhuma delas. Não, você tinha que dar um brado. Um dia eu falei assim, um dia eu perguntei para o irmão, gente, será que nós não vai ter medo de Deus? Não, porque ele é tão poderoso que a luz dele vai nos guiar toda. Não, mas é por isso que a gente vai ser transformado num corpo glorificado. Que obviamente que nesse corpo aqui... Então, só para falar de conhecimento. Então, como é que, por exemplo, qual é mais fácil? Uma pessoa culta, qual é mais fácil? Ela descer para se comunicar com um analfabeto, ou o analfabeto subir na cultura da pessoa para comunicar com a pessoa culta? Qual é mais fácil? Descer, né? Então Deus para se comunicar comigo e com você, ele teve que descer. Porque se ele falasse fundamentado no conhecimento, no vocabulário, nos verbetes que ele tem, se ele conversasse comigo na dimensão de conhecimento que ele tem, eu não entenderia uma vírgula. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia está impregnada de linguagem de caráter antropomorfismo, atribuindo membros humanos a Deus, para facilitar a comunicação dele comigo e com você. Deu para entender isso? Sim ou não? E aí, o que acontece? Esse Deus, ele nos fez a imagem dele, mas não nos fez a imagem dele no aspecto físico. Embora, conversando hoje com o pastor Jefferson, ele compartilhando comigo, diz que, embora a gente não conheça de forma plena a forma de Deus, com certeza para ele usar essa estrutura física, essa aparência física que a gente tem, e o próprio Jesus encarnar usando ela, com certeza Deus tem algo muito semelhante
a essa estética, a esse design nosso. Mas é uma... Só que quando a gente chegar lá, a gente vai conhecê-lo como ele é, de fato. Só que a grandeza disso, o que eu quero levar a dimensão de vocês nessa noite? A primeira coisa, que ele cria você e eu a imagem dele. Ora, se um gênio usa só 6%, você imagina o Adão. O Adão na dispensação da inocência, quando o Adão olha para uma pulga, dá nome da pulga e não esquece o nome da pulga. São milhões de espécies, tanto no mar, quanto na terra, no céu. E ele, na plenitude da inocência, usando propriamente o potencial que ele tinha 100%, ele consegue reproduzir propriamente o que Deus fez, chamando cada estrela pelo nome, porque ele era a imagem de Deus. Então, a dimensão do estrago que a queda fez no gênero humano é indescritível. É indescritível. O que a gente está estudando aqui é a ponta do iceberg. Vai muito mais além. O estrago que a queda fez em nós. Só que aí a gente entende que a gente, para não restringir Deus, a gente entende que a gente é a imagem dele, não no aspecto físico. A gente é a imagem dele porque atributos que ele traz como ser pessoal, atributo que ele traz como ser pessoal, ele colocou em você e em mim. Deu para entender isso, sim ou não? Então, voltando aí o texto, repete de novo o texto aí de Gênesis, capítulo 1, verso 27, só para a gente essa semelhança do homem com Deus tem duas significações que nós falamos, a saber, qual é natural e moral, né? Então vamos aqui. Entende-se por semelhança natural que o homem foi criado com os mesmos poderes pessoais que consiste a personalidade de Deus. Isto é, o homem é pessoa como Deus é pessoa. A diferença está no fato de que Deus é pessoa divina. O que Deus é? Pessoa divina. Além de ser pessoa divina, Deus é pessoa infinita. O que eu disse? Deus é pessoa o quê? Infinita. Por isso que o conhecimento dele é assombroso. Tá? Ele é pessoa infinita. E ele é criador. Tá? Então ele é divino, ele é infinito e ele é o quê? Criador. Tá? Enquanto o homem, pessoa humana, é pessoa finita. Enquanto o homem, pessoa humana, é criatura. Tá? A semelhança natural do homem com Deus se faz em ser pessoa, isto é, um ser capaz. Nós somos, como coroa da criação de Deus, semelhança de Deus, nós somos seres capazes de pensar. Vou repetir, nós somos seres capazes de fazer o quê? Pensar. Mais o quê? Querer, de amar, dirigir-se a si mesmo. Tá? Esta semelhança, o homem não perdeu na queda. Contudo, ela ficou como? Distorcida. Até aí está sendo entendido? Semelhança de caráter o quê? Que eu expus para vocês, semelhança tem dois aspectos, moral e natural. Essa aí eu discuti sob o ponto de vista de quê? Natural ou moral? Cadê vocês?
Vamos lá, minha gente, vocês não podem ter dúvida sobre isso. Natural ou moral? Natural. Viu? Pastor Jefferson, quer alguma participação nesse ponto? Não, toda a contribuição que vem sua é bem-vinda, viu? Tá, agora, o homem foi também criado moralmente semelhante a Deus. Ele foi criado, não aspecto naturalmente semelhante a Deus, mas ele foi criado também moralmente semelhante a Deus. Tá? Ele foi criado também moralmente semelhante a Deus. Por semelhança moral, entende-se que o caráter do homem, escute isso, isso aqui é interessante, o caráter do homem era semelhante ao caráter de Deus. Adão, na dispensação chamada inocência. Dispensação é um período probatório de tempo, né, em que Adão viveu no Éden, tá? E totalmente despido, despojado de pecado. Viveu na plenitude da forma que ele foi criado por Deus. Tá? Então, por semelhança moral, entende-se que o caráter do homem era semelhante ao caráter de Deus. A disposição da alma do homem, quando criado, era boa. Porque tudo que Deus fez, Deus achou bom. Deu para entender? Sim ou não? Por isso é que estamos diante deste problema que nós estamos discutindo essa noite, chamado origem do pecado do homem. Como é que o pecado se originou num ser criado natural e moralmente semelhante a Deus? Uma pergunta interessante. Como é que o pecado se originou, tá, no homem como um ser que foi criado com duas características, semelhante a Deus no aspecto natural e no aspecto quê? Moral. A Bíblia ensina que o homem, a Bíblia ensina que o homem deixou entrar o pecado neste mundo porque ele abusou, olha aqui, ele abusou tanto da sua liberdade como dos seus poderes pessoais, escolheu o mal e rejeitou o bem. Dessa forma, o pecado tem a sua origem na história da humanidade no Éden. Abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5, verso 12, por gentileza. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem pode ler para mim, por gentileza? 5:12. Quando o pecado entrou por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, vamos parar, vamos ler o texto mais alto para a gente escutar e faça a gentileza de ler pausado para a gente. Olha o que diz o texto, gente, preste atenção, gente. Olha o que diz o texto, por favor. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Tá, o pecado entrou no mundo por meio de um homem. Tá, continua. O pecado entrou na raça humana inteira. Tá, o pecado que entrou no mundo por meio de... Vamos voltar ao texto do começo. O pecado entrou no mundo por meio de quê? Não, como é que tá? O artigo aí é o quê? Não, eu quero que você fale as palavras, para me entender, ouvir aqui. O pecado entrou no mundo através de quê? Um homem ou homem? Um homem, tá? Se referindo a Adão, embora o artigo seja indefinido, né? Continua. O pecado entrou na raça humana inteira. Tá, então esse pecado que entrou no mundo por meio de um homem, e a gente já sabe que o nome desse homem era
Adão, esse pecado passou a pertencer à raça humana inteira. Continua, por favor. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens. Tá, aí vem a consequência aqui. A gente vai falar mais para frente as consequências do pecado. O pecado trouxe consigo, estava no bojo dele, trouxe consigo a morte. Como é que está o restante? A morte, o que a morte fez? Porque todos pecaram. Tá, não, depois da palavra morte, o que está escrito? A todos os homens. Tá, então o pecado trouxe a morte a todos os homens, porque em Adão todos pecaram, toda a raça humana pecou. Deu para entender isso, sim ou não? Então, em Adão se deu a origem da entrada do pecado no mundo. Tem um texto lá hoje eu falei com o pastor Jefferson, um texto em 1 Coríntios, eu só não me lembro qual é o capítulo, se eu não me engano está no capítulo 5, que fala que quando a raiz é santa, falando de oferta de primícia, quando a raiz é santa, toda a árvore é santa. Aí, fazendo um paralelo negativo, quando a raiz foi afetada pelo vírus do pecado, toda a árvore ficou afetada. Deu para entender isso? Então, essa semente que começou lá na raiz da raça humana, que foi Adão, a partir de Adão, todo mundo nasce com essa semente do pecado intrínseco na sua natureza humana. Achou aí o texto? Alguém achou? É Romano? Por favor, pastor. 11, 16? Por gentileza. Quem puder ler para mim, que é interessante esse paralelo aí, só para a gente ilustrar a transferência. Romanos capítulo... Pode ler, por favor. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Tá vendo aí? Repete de novo, porque o texto é interessante, né? Não tem a ver com o que a gente está falando, mas ilustra o que a gente está discutindo sobre a questão da raiz, a origem do pecado. Por favor, repete de novo, minha linda. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Muito bem. Pastor Jeremias, o pastor Jefferson já falou aqui sobre primícias? Meu irmão, você tem que trazê-lo aqui para falar sobre primícia, porque depois que eu ouvi ele ministrar sobre primícia, baseado nessa informação desse texto e na multiplicação dos pães, a minha vida mudou. Então eu abro um leque aqui para recomendá-lo que o senhor traga aqui, porque a concepção das pessoas vão mudar sobre isso, tá? Então, voltando aqui, tem um texto de Tiago, vou repetir, tem um texto de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Vocês vão entender, por exemplo, como é que se processa o pecado. Tá? Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Na minha tradução está escrito assim. Vocês já estão comigo aí, Tiago? Amém. O texto diz assim:
cada um é tentado pela sua própria cobiça. Voltando aqui, antes de ler o texto, é só para dizer que a responsabilidade do pecado é própria do homem. O que eu disse? A responsabilidade do pecado é própria do homem. Por quê? Porque Tiago diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tá? Aí ele diz aqui: quando essa o atrai e seduz. A cobiça tem a função de fazer duas coisas: atrair o indivíduo para pecar e seduzi-lo a pecar. Aí ele continua dizendo: então a cobiça, depois de haver concebido, primeiro ela te atrai, ela te seduz a pecar. Na medida que você peca, é como se você ficasse grávido, como se você gerasse em você o pecado. Ele diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Aí vai acontecer o parto, ela vai dar luz ao pecado, tá? Aí ele diz assim: e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. Como é que se processou no Éden o negócio? Como é que se processou no Éden? Não, essa ideia de maçã aí é folclórica, né? Porque por muito... Então, Deus disse para Adão que ele tinha liberdade de comer de todos os frutos. O senhor falou alguma coisa? Deus falou para Adão que ele tinha liberdade de comer todos os frutos que estavam no jardim, das árvores plantadas no jardim. Mas ele definiu que da árvore... Qual era o nome da árvore? Da ciência do bem e do mal. Ele não deveria comer. Aí você vai ver a distorção de Satanás quando Satanás diz para ele que ele não deveria nem tocar. Vamos abrir Gênesis capítulo 3 para a gente falar o texto de forma correta, a fim de não quebrar a regra do texto. Por favor, quem pode ler para mim, faça a gentileza. Capítulo 3, verso 1 em diante. Pode ler, mas leia alto para a gente... A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Primeiro já está a distorção aí. Deus não disse para não comer nenhuma fruta das árvores que estava no jardim. Tá? Então está a primeira distorção. Continua, por favor. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, Certo. menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Certo. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Já está também a Eva acrescenta. Está certo aí, pastor, essa interpretação da Eva? Ou foi isso mesmo? Deus disse para não comer e nem tocar? Então, você vê como é que a coisa... O diabo estava exatamente testando se ela sabia. Aí está um ponto interessante que o pastor expôs aqui. O diabo está testando se ela gravou o que Deus havia lhe dito. Aí, volta aí a parte da Eva, porque isso é interessante até para a gente, tá? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocá-la. Deus disse para não comer, aí ela já acrescentou que também não podia tocar. E outra coisa, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, não era a árvore
Um outro detalhe que o pastor está compartilhando aqui, que é interessante a gente entrar no cheio. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Vamos continuar o texto, por favor. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Tá, eu queria o texto de Gênesis em que mostra a Eva desejando. Alguém tem, se está no capítulo 2, verso 6, por favor. Depois dá só uma checada no versículo 9 do capítulo 2. Só... Tá, o capítulo 2, verso 6, depois o 9. Vamos dar uma olhada aí. A mulher viu que a árvore era bonita Ah. e as suas frutas eram boas de se comer. Tá. Aqui, ó. Escute aqui um detalhe que eu quero abrir um leque aqui. Desejo, todos nós temos, sim ou não? Sim. Não há problema você ter desejo. Agora, nem sempre o que você deseja é o que Deus planejou para você. E o exemplo clássico disso está no caso de Jacó. Na verdade, Jacó chega na casa de Labão, trabalha 14 anos e lhe é dado quem? Lia. Lhe é dado Lia. E de alguma forma, a despeito de ser uma distorção de caráter de Labão, ao enganar Jacó, a priori o plano de Deus para Jacó era Lia. Mas você vai encontrar um texto, lá não vai dar para ler agora, devido à exiguidade do tempo, você vai encontrar o texto que Jacó casa com Lia desejando Raquel. E isso acaba trazendo problema, porque nem sempre o que a gente deseja é plano de Deus naquele momento. Entendeu? E isso aconteceu com Jacó. Na frente, Deus satisfaz o desejo de Jacó, lhe dando a Raquel. Mas naquele momento, o desejo de Jacó não era que, o desejo de Jacó não estava compatível com o querer de Deus. É o caso também da Eva. Aquele momento ali não era momento de se conhecer. Porque a ideia de ser igual a Deus já se originou lá no coração de Lúcifer. Deu para entender isso, sim ou não? Então, mas a ideia de... Vamos ao 9, o pastor pediu para a gente ler o 9, vamos ver o 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? 2:9. Não, 2:9. 2:9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Essa versão está errada. A minha também está assim. Então leia a sua, pastor, para a gente. A versão corrigida diz: o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore da ciência do bem e do mal. No caso, Não. O Senhor fez a todas as árvores e fez a árvore da vida e colocou no meio do jardim, é o que diz o texto, vírgula, e fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa tradução, exato, mas essa tradução de que as duas árvores estavam no meio do jardim é uma tradução duvidosa, porque não é o que o texto original diz, entendeu? O Senhor colocou a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e também fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele destaca as árvores. Por que isso é importante? Porque lá na frente, quando o diabo pergunta a Eva, ela não sabe o que Deus falou e ela não sabe qual era a árvore que estava no meio do jardim.
ela não sabia duas informações cruciais, importantes para o desenrolar do problema. Tá, e o interessante é que ela cobiça, ela deseja o fruto da árvore propriamente que não deveria se comer. Ela deseja. Não há nada de mais desejar. Só que esse desejo, ele ganha uma conotação, tem tradução de Tiago, vamos lá, Tiago 1, 14 e 15. Quem tem outra tradução que não seja cobiça? Na minha tradução é cobiça. Tiago 1, 14 e 15. Tentação. Quem tem outra? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ah, concupiscência. Essa palavrinha aí tem mais força do que a palavra cobiça. Concupiscência, escute aqui, guarde aqui, gente. Concupiscência é um impulso desordenado. É um impulso desordenado. Volta aqui, vamos voltar a Tiago. E o pastor Jefferson lê, Tiago, por causa dessa versão aí, muito... Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então é uma cadeia. Aí aqui entra, como a gente está falando de imagem de Deus, aqui entra a tricotomia humana. Para se entender isso. O homem é composto de 3 elementos. Quais são eles? Espírito, alma e corpo. É super interessante se entender isso. O corpo é o invólucro. O corpo é a caixa, chamada por Paulo de homem exterior. E no corpo estão os sentidos físicos. Quais são os sentidos do corpo? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Tá? Esses sentidos do corpo físico, ele passa a ser a janela da alma. Ou seja, a alma consegue ver o mundo físico por intermédio dos sentidos físicos. Deu para entender? E a alma e o espírito formam o homem o quê? Interior. A alma e o espírito formam o homem o quê? Interior. E aí você vai perceber que a parte, isso a gente conversou hoje à tarde, e o pastor Jefferson pode até nos auxiliar nesse processo, para você entender como é que o pecado ele é gerado em nós. O texto a primeira parte do texto, por favor. A primeira parte do texto. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A ideia de engodo é uma linguagem de pescador. É como se fosse colocado uma isca num anzol. Por isso o texto diz que você é engodado, tá? Atraído e engodado pela sua atraído e engodado por esse impulso desordenado, chamado concupiscência, que algumas traduções falam de cobiça, tá? Atraído e engodado pela concupiscência, que é um impulso desordenado, tá? Atraído e engodado. Aí continua o texto, por favor. Atraído e engodado. Guarda essa palavra. Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Certo. Pois, havendo a concupiscência concebido... A concupiscência atrai, engoda e ela gera. É uma linguagem de gravidez, né? De gravidez. Ela gera
Como é que... Volta o texto, só para... Depois, havendo a concupiscência concebido, concebido. dá à luz o pecado. Então isso significa que a Eva cobiça, olha aqui, a Eva cobiça, a Eva deseja, mas acontece que isso não foi infração de minuto, segundo ou um dia. Houve um processo de tentação fundamentado na concupiscência, que é o impulso desordenado. Todo dia ela ia lá e cobiçava. Deu para entender? E aí o texto está dizendo que é engodado pela sua própria. Por isso que o pecado é responsabilidade exclusiva do homem. Pela sua própria concupiscência. Aí a concupiscência, depois que te deixa nesse estado, o que ela faz? Ela te engravida. Uma gravidez leva no máximo 9 meses, alguns casos de 7 meses, né? Prematuro, né? Mas acontece que o texto diz que tendo a concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Dá à luz o pecado, tá? Aí continua o texto. O pecado sendo consumado gera morte. Aí o pecado sendo consumado gera morte. Mas todo esse processo começa na tricotomia. Porque o corpo, o invólucro, a caixa externa, o teu braço, a tua mão, o teu pé, o teu olho, os membros do teu corpo, por si só eles não vão fazer nada. Agora, no corpo tem os 5 sentidos, que é o contato da alma com o mundo exterior, o mundo físico, certo? E o espírito humano é a parte, primeiro, que Deus criou perfeito. Então, a queda afetou em primeira instância o espírito humano, que é o elo de ligação do homem com Deus. O espírito humano era onde abriga 2 faculdades. A faculdade da consciência, que é a capacidade de discernir a mão direita e a esquerda, o certo e o errado, o bem e o mal. O espírito humano, tá? E abriga a fé natural. A fé natural está relacionado com a ideia de prestar culto. O homem já nasceu com a capacidade de prestar culto a Deus. Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Já nasceu com essa capacidade. Então, a alma, através dos sentidos, com contato com o mundo exterior, aguça na Eva a concupiscência, tá? Ainda tem uma parte, né, que é a carne. A carne. E é interessante que eu queria abrir um leque com o pastor Jefferson, se nesse estágio da Eva aí já tinha influência da carne. Ainda não. Ainda não. Ok. Então, a alma com contato do mundo exterior, através de quê? Através de quê? Da visão. E lá em João, 1 João capítulo 2, né? João fala da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? Claro que João já discute do ponto de vista posterior à queda. Mas a essência é a mesma no sentido de concupiscência dos olhos. Tá? 2 olhos. Aí ela olha a árvore, leva um período de tempo cobiçando, aí a concupiscência faz ela conceber o pecado. Aí o pecado entra nela. Ao pecado entrar nela, ao comer o fruto, ela consuma o ato de pecar, e aí acontece o processo da morte. Deu para entender isso, sim ou não? Mudaram-se as figuras, mas a regência contemporânea é a mesma. Deu para entender?
mudaram as figuras no que se refere a Adão e Eva, lá, que foram tentados pela sua própria concupiscência, e hoje eu e você somos tentados pela nossa própria concupiscência, com um agravante que tem hoje a influência da carne na alma. E o pastor Jefferson pode nos ajudar nessa questão, que é uma linha tênue, né, entre a alma, a carne e o corpo. Queria que ele me desse uma ajuda nesse. Vocês podem observar que é difícil explicar o que é carne, né? Tem gente que pensa que carne é o corpo físico, né? A expressão no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, nós temos duas expressões para carne, né? Nós temos a palavra soma, que é corpo físico, e temos a palavra sarx, que é carne. E são duas coisas diferentes. Então as pessoas têm dificuldade de explicar carne por causa disso. Porque a expressão carne na Bíblia não diz respeito ao corpo físico, mas diz respeito à conexão entre a alma e o corpo. Então, o espírito é portador da alma, né? O espírito contém a razão, né? A consciência, como o pastor descreveu, e a alma contém o intelecto, quer dizer, a parte que processa a razão. E esse intelecto é processado na massa cinzenta que tem aqui dentro da cabeça, no cérebro, né? Forte. Então o que acontece? O elo de conexão entre a alma e o mundo exterior são os órgãos dos sentidos. Então essa conexão, o elo de ligação entre a alma e o corpo físico é o que a Bíblia chama de carne. Porque todos os desejos, todos os impulsos são gerados na alma. E esses impulsos, eles imediatamente se conectam com o corpo através dos nossos sentidos. Então, quando a Bíblia fala sobre carne, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a Bíblia está falando exatamente desse elo de ligação entre a alma e o corpo. Que tem gente que pensa que a carne é fraca, está falando do corpo. Mas a carne aí não tem sentido, embora ela trabalhe com o corpo. É a junção das duas coisas, de alma e corpo, que gera carne. Por isso o corpo tem que ser glorificado, né? Na ressurreição dos mortos, todo mundo recebe um corpo novo. Porque ao receber o corpo novo, essa junção de alma e corpo volta a ser perfeita como na criação de Adão. Aí desaparece o fator carne, entendeu? O que a Bíblia chama de carne vai desaparecer na glorificação do corpo. Maravilha, né? Tá dando para entender, gente? Amém? Fala, minha irmã, desculpa que eu te interrompi, porque eu não podia deixar o raciocínio passar. Porque quando fala aqui da árvore, fala da árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. É duas árvores? Ou é uma? Não, duas árvores. São duas. Duas árvores. É porque eu sempre tive na minha mente que seria uma. Não, são duas árvores. Tá? Ela comeu da árvore do bem e do mal. Do mal. Então tem a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que ficavam juntos. Ficavam, acredito que próximo, pela explicação do pastor Jefferson, a que ficava no meio era a da vida. Ok? Bom, gente, tá sendo entendido a coisa certinha? Então a gente está falando agora, a gente fez uma escala, né? Falou do pecado em relação a quem? Primeiro? A Deus. Não, quero escutar a classe. Falamos do pecado primeiro em relação a Deus. Falamos do pecado em relação a Satanás, que é o protagonista. Tá? Falamos do pecado em relação aos anjos. E agora estamos falando do pecado em relação aos homens. Tá? E aí, em relação aos homens, ou em relação ao homem, tá? Porque se refere exclusivamente a Adão. Muito bem. Então nós vamos parar aqui para na volta do intervalo a gente dar uma corrida, porque senão a gente não esgota o assunto, tá bom?